Salve, salve, amigas e amigos do Grande Prêmio. Tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Silva. Nós estamos aqui neste GP às 10 para debater uma das grandes novelas que a Fórmula 1 vem contando nesses últimos meses e que 2021 entrou com força total. Será que vamos ter um final feliz nessa história Lewis Hamilton, Mercedes? Eu sou Fernando Silva e aqui comigo está Pedro Henrique Marum. Prazer tê-lo você aqui conosco neste GP às 10 para debater sobre essa grande história deste comecinho de 2021. E como você gosta de grandes histórias, eu sei disso, é um prato cheio para a gente debater aqui nesse GP às 10, meu rei. Seja bem-vindo. Muito obrigado por essa introdução maravilhosa. Lewis Hamilton e a Mercedes. Quem imaginaria que a negociação seria tão espinhosa quanto esses primeiros dias de 2021, essas primeiras semanas de 2021 têm indicado? Então vamos a elas, vamos às informações que a gente tem, seguindo o noticiário internacional, porque o Corriere della Sera, jornal italiano, deu que a pedida do Hamilton é de 45 milhões de euros por ano e mais 10% do valor da premiação, que seria mais ou menos 15 milhões de euros. Então, o valor total aí que se aproxima dos 60 milhões de euros. Difícil para a Mercedes. Aí entrou a Ineos, patrocinadora, no jogo, querendo bancar, patrocinadora e dona de 1/3 das ações, né, da Mercedes Sport, para bancar ali, da Mercedes Sport não, da AMG, que é a divisão de esporte da Mercedes, para bancar o salário do Hamilton. Depois veio a notícia do The Telegraph, jornal holandês, de que um grande problema dessa negociação até agora está no tempo de contrato. O Hamilton quer mais de 1 ano, a Mercedes só oferece 1 ano. Então, nada disso, questões, se a gente olhar de maneira separada, o jogo de pedida, o tempo de contrato, o envolvimento de um terceiro, embora a Ineos esteja ligada diretamente, umbilicalmente com a Mercedes AMG, é um terceiro, de certa maneira. Nada disso é estranho à realidade de uma negociação de renovação ou extensão contratual de uma grande companhia com um grande pilar, com uma grande estrela, não só na Fórmula 1, mas no futebol, no basquete, enfim, em qualquer lugar. Por que é um pouco estranho de ver neste caso? Bom, porque ninguém está próximo do Hamilton no que diz respeito a pilotos, ninguém está próximo da Mercedes no que diz respeito a equipes. Esse conjunto é, muito provavelmente, o mais dominante de todos os tempos na Fórmula 1, e a gente não sabe direito como seria com as duas partes isoladas. Qual o nível de domínio que a Mercedes conseguiria exercer, ou que o Hamilton conseguiria empurrar para outra parte. E também, obviamente, pela sincronia dos dois lados ao longo dos últimos tempos, sobretudo em 2020, quando a Mercedes entra de cabeça na luta antirracismo liderada pelo Lewis Hamilton, com carro preto, com manifestações não apenas pelo pessoal da Fórmula 1, mas pelo pessoal da Mercedes em outras partes. Vamos lembrar aqui, todos os membros da Mercedes na Fórmula E ajoelharam antes das corridas que encerraram a temporada da Fórmula E lá em Berlim, inclusive os pilotos Nick de Vries, também holandês, e o Stoffel Van Dorn, belga, o Ian James, o chefe da equipe, e foi assim na Fórmula 1 com Bottas, com Russell, foi assim com Toto Wolff. Então, essa junção entre Hamilton e Mercedes, no domínio na pista e nos assuntos que importam fora dela, faz com que, ou fazia pelo menos com que a gente imaginasse que as duas partes estavam ansiosas para assentarem, como o Hamilton conta que aconteceu quando ele fechou com a Mercedes pela primeira vez, em 2013, ele fez uma reunião na cozinha da mãe dele com o Ross Brown, então chefe da equipe, se encontrou
na casa, eu não lembro exatamente na casa de quem, mas uma piscina com o Niki Lauda, os dois estavam juntos numa piscina também, e aí chegaram ao acordo nessas reuniões. A gente imaginava algo simples, né? Os dois se encontrando no fim do ano, apertando a mão, discutindo, aparando pequenas arestas, e não é isso que está acontecendo. É uma discussão que vai longe e é uma negociação típica de negociação entre grande equipe e grande estrela. Não é nada incomum no grande âmbito das coisas, mas nesse panorama específico, nesse recorte específico de Hamilton e Mercedes, não era necessariamente o que a gente imaginava. E aí tem questões a imaginar também, tem questões a gente avaliar pelo futuro. E eu vou deixar aqui, você vai falar também a sua opinião, mas eu vou deixar aqui a minha logo de cara. Eu acho muito improvável que o Hamilton não esteja na Mercedes quando chegar o momento do GP do Bahrein, lá no finalzinho de março. Eu acho que vão chegar a um acordo. Agora, é uma negociação definitiva. É uma negociação definitiva, porque eu não acredito que as partes vão passar por isso novamente. Até por isso, acho que até nisso reside o pedido alto do Hamilton e a restrição da Mercedes tentando ganhar algum poder de barganha, fechando por um ano, enfim. Porque eu acho que essa é a última negociação contratual do Hamilton na Fórmula 1. E eu acho que ele sabe disso e eu acho que a Mercedes está ciente disso. Até porque é o fim de um ciclo, né? Não necessariamente eu acredite que o contrato vai ser firmado só por 2021. Como eu falei, acho que as pedidas altas financeiramente falando do Hamilton e a pedida restrita cronologicamente falando da Mercedes são para tentar ganhar poder de barganha dos dois lados. Mas eu acho que vão se encontrar no meio do caminho num contrato que vai ser mais curto do que os contratos de 3, 4 anos que o Hamilton vem firmando e bem mais caro também para a Mercedes em relação aos últimos contratos. Vão fazer esse meio de campo. Eu acredito que o Hamilton seguirá na Mercedes e eu acredito que é o último contrato dele na Fórmula 1. É isso, Pedro. Eu também concordo. Eu vejo dessa forma que é o último grande contrato, e aí o Hamilton tem todo o direito, por tudo que ele construiu na Fórmula 1, de buscar aquilo que ele acha que merece, pelo tamanho que ele tem, né? Não só dentro como fora do esporte, a grande garoto propaganda da Mercedes. Isso é de total direito e merece, né? Por tudo que ele fez, é o piloto mais importante da Fórmula 1 em todos os tempos, então faz por merecer, sim. O que eu quero colocar é que é assim, né? O próprio Hamilton está jogando com as suas cartas no jogo, a Mercedes também joga com as suas cartas. E aí é onde eu queria chegar, que até o fim do ano passado, a Mercedes não tinha tanto assim para jogar com o Hamilton, alguma forma de rebatê-lo nessa negociação. E aí surgiu George Russell, tudo que ele fez no GP de Sakir, quase ganhou a corrida, ficou perto da vitória 2 vezes, um triunfo que acabou caindo para o Sérgio Pérez, mas o Russell deixou uma excelente impressão e mostrou ao mundo que quando o Hamilton parar, quando a Mercedes não tiver mas o Lewis nos seus quadros, o George Russell vai ser o nome do futuro da Mercedes. Ele mostrou logo de cara uma capacidade de adaptação muito forte, conseguiu se adaptar bem à pressão de correr no melhor carro do grid, deu um vareio no Valtteri Bottas, humilhou o finlandês e só não ganhou mesmo por uma consequência mesmo do destino. Não era para ser, não era para ter sido o Russell, e era para ter sido o Sérgio Pérez naquele momento. Mas o Russell deixou sua marca. E a Mercedes sabe que com o Russell ela tem total capacidade de seguir vencendo, embora o Russell tem que comer muito feijão com arroz ainda, não é o Hamilton e não tem o estofo, não tem a carreira que o Hamilton construiu, mas o George Russell tem tudo para fazê-lo. Mas eu queria saber de você, Pedro, se no caso a Mercedes, tendo o Russell como trunfo, um piloto, obviamente, muito mais barato que o Hamilton,
ela não faz parte desse jogo e tem o Russell como essa carta na manga para definir um pouco os rumos desse jogo, dessa queda de braço e tentar algum acordo que lhe seja mais favorável nesse caso? Definitivamente sim, eu não tenho dúvida. Eu acho que é uma discussão que bifurca em duas partes. Uma parte é o que você imagina tecnicamente que o Russell pode dar de retorno para a Mercedes imediatamente, em comparação ao que o Hamilton entrega. Você acha que o Russell está pronto para ser campeão mundial? Essa é uma discussão. A outra discussão, que eu acho que é muito mais relevante nesse momento, é o Russell mostrou que tem condições de guiar no mais alto nível. Ele mostrou, isso ficou claro no GP de Sakir. Serve, então, para a Mercedes usar, como eu falei, na busca por leverage, por poder de barganha? Com certeza, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que todas essas características que você elencou, qualidade técnica, ética de trabalho, o fato de ser um piloto muito mais barato, o fato de ser um piloto com o qual você tem raízes muito mais profundas e esperança de que ele vá... Você acredita que o Russell vai estar na Fórmula 1 no fim da década, por exemplo? Mas o Hamilton não vai estar. O Hamilton, no fim da década, vai ter 40 e tantos anos. Né? Então, a carreira do Russell, obviamente, tem tudo pode acontecer no mundo, né? Não só no mundo do esporte, mas o natural é que a carreira do Russell vai sobreviver muitos e muitos anos além da aposentadoria do Lewis Hamilton, natural. Então, eu tenho certeza que isso serve também na busca da Mercedes por poder de barganha. Com certeza serve. Não tem dúvida disso. Até por 2021 ser um ano de transição. Então, se for custoso para a Mercedes ter o Russell, arriscar não sobrar no Mundial de Construtores, arriscar, de repente... Porque, assim, acredito que o mundo inteiro sabe que a Mercedes não ganhar o Mundial de Construtores é altamente improvável. O que pode acontecer é perder o Mundial de Pilotos. Isso sim, mas o de Construtores, sinceramente, é uma chance nula. Então, perder o Mundial de Pilotos por um ano é um desastre. Se você está se preparando para um 2022, em que você pode fazer um carro moldado para o George Russell, por exemplo, pensando que esse é o plano, né? Pensando que é isso que a Mercedes está usando de barganha, que eu acredito que sim. Então, faz sentido, tudo isso faz sentido para a Mercedes colocar na mesa de negociação com o Lewis Hamilton. Negociações são sobre isso. A gente tem que separar um pouco as figuras em específico e o retorno que elas dão e pensar em como funciona uma negociação. Negociações são assim. É parte do jogo. E eu tenho certeza que o fator George Russell é importante também nessa mesa de conversa. Sem dúvida, meu rei. E um outro ponto que eu quero abordar, até também entrando nessa abordagem como um todo, o Hamilton, no ano passado, ele deu algumas pistas de que ele está cansado. Não sei se é cansado da rotina da Fórmula 1 em si, cansado de alguns procedimentos, de algumas atitudes. Eu lembro de toda aquela polêmica que foi a FIA ameaçar entrar com investigação porque ele subiu ao pódio do GP da Toscana com a camiseta em memória da Breonna Taylor, e depois a FIA retirou essa intenção de investigá-lo, mas ficou uma imagem muito ruim, e depois ele deu a entender que, em algumas declarações, que ele não ficaria por muito mais tempo na Fórmula 1. Houve também essa questão, no fim do ano, relacionada ao Nikita Mazepin e a forma complacente como a Fórmula 1 lidou com esse episódio, né? Passou um pano pro cara por tudo que ele fez. E aí agora, no comecinho do ano, o Toto Wolff falou: devemos estar prontos para qualquer coisa. Você entende, Pedro, que o ambiente da Fórmula 1 em si já não cabe mais para o Hamilton, que o Hamilton tornou-se algo maior do que isso, e que por toda essa forma de lidar da Fórmula 1 com questões que são muito importantes,
isso tem cansado o Hamilton a ponto de fazê-lo mudar de ideia? Porque ele já disse em algumas outras oportunidades também que tem gás, que tem muito ainda para oferecer à Fórmula 1, que ainda se vê no auge da forma, mas você acha que todo esse contexto pode fazer com que o Hamilton simplesmente encerre a carreira, como fez o Nico Rosberg em 2016? De novo, vou ser muito assertivo no começo da minha resposta, como eu fui na última. Tenho certeza que o Hamilton está muito cansado. A gente falou disso no fim do ano, ele chegou a fazer um post no Instagram falando de como o 2020 foi cansativo para ele, exaustivo mesmo, levando ao fim da barrinha de resistência. Porque foi um ano muito pesado sobre todos os aspectos. Foi para todo mundo, especialmente para um cara como o Lewis Hamilton, não só pelas atribuições de piloto, mas pelo fato como ele se torna uma liderança na Fórmula 1 e no mundo do esporte para discussões sociais fundamentais. É um circo muito pesado da Fórmula 1, porque você tem que lidar, no documentário que a gente fez sobre o Hamilton, um trecho do texto diz isso, é lamentável, ou algo assim, não é exatamente isso, mas algo assim, é lamentável que seja assim, que você precise de um piloto que seja uma liderança sola, né, sozinha, nessa disputa de questões sociais, como é o Hamilton. Mas é assim. A Fórmula 1 só vai avançar nesse momento histórico com o Hamilton empurrando. Não deveria ser assim. É um peso desigual, é um peso injusto, mas é assim. Então, quando você vê a FIA ameaçando te punir pela camiseta prendam os policiais que assassinaram a Breonna Taylor, que não foram presos e provavelmente não serão presos. Daí, isso já transparece a importância dessa discussão. A Breonna Taylor, vamos lembrar, era uma mulher que nada tinha contra ela na justiça e foi metralhada na cama enquanto dormia por policiais que invadiram na calada da noite a casa dela lá nos Estados Unidos, se não me engano, em Louisville, no Kentucky. Não tenho certeza do lugar, mas acho que é isso. Tem questões que vão além, sim, não simplesmente do antirracismo, pelo amor de Deus, não estou falando que é uma questão simples, mas que são também de cunho social fora dessa discussão, como é o caso do Nikita Mazepin, né, um caso de assédio sexual em vídeo, gravado e postado por ele mesmo, que é ainda mais grave, né? O cara realmente não acredita que aquilo ali tem algum problema, que ele tenha feito algo errado. Obviamente, não acredita, senão não teria postado aquele vídeo nas próprias redes sociais. Então, é claro que é muito pesado para um sujeito como o Hamilton. E aí tem uma segunda parte dessa resposta. Eu acredito que o Hamilton, vendo toda essa situação e vendo como ele foi importante em 2020, falando sobre questões sociais, se colocando à frente, criando um projeto para desenvolver engenheiros, matemáticos de minorias sociais, como ele é importante, como ele é uma liderança. E aí eu acho que vai além do ponto Fórmula 1, paddock de Fórmula 1, porque talvez sim ele seja maior em questões que importam para o mundo do que a Fórmula 1, mas sem a Fórmula 1 ele deixa de ter uma plataforma muito potente, né? Uma plataforma que chega a mais de bilhão todos os anos. Então, é muito importante que o Hamilton siga usufruindo dessa plataforma nesse momento histórico. E eu acho que ele também vê dessa forma, ele também tem ainda questões a tratar na Fórmula 1. Não só na parte esportiva, porque, obviamente, o novo contrato vai levar o Hamilton a uma centena de vitórias, uma centena de poles, muito provavelmente a mais títulos mundiais, aí depende de quanto tempo ele vai seguir. Então ele vai bater esses recordes, não os que ele já bateu, ele vai completamente sumir da classificação histórica, e os que ele ainda não bateu ou não se tornou
recordista histórico sozinho, como o de títulos mundiais, ele vai conseguir. Ou vai conseguir se tornar sozinho. Então, são contas a acertar, a parte esportiva, mas eu acho que ele tem contas a acertar do ponto de vista social e de plataforma. Primeiro, da plataforma que é a Fórmula 1, para ele falar para o mundo, e segundo, ajudar, ser a força motriz de mudanças na própria estrutura da Fórmula 1, de maneira que, quando ele não estiver mais lá, a plataforma da Fórmula 1 possa falar sobre esses assuntos sem a presença dele para a mesma quantidade de pessoas, de grupos mundo afora. Então, ele vai usar a plataforma para falar e transformar essa plataforma. São duas coisas muito importantes. Eu acredito que o Hamilton também tem isso em mente. Isso também faz parte das contas que ele ainda tem a acertar com a Fórmula 1. Por isso, não creio que o Hamilton vai se aposentar. Não acredito que a gente, em meados de janeiro agora, até o início do campeonato, terá a saída do Lewis Hamilton. Né? Eu não acho que o fim da passagem do Hamilton da Fórmula 1 será por uma negociação mal resolvida. Seria um fim muito amargo para uma história muito bonita. Eu também concordo, Pedro. Uma história linda, uma das maiores e mais maravilhosas histórias da Fórmula 1. E eu tô contigo. Para mim, essa história vai ter um final feliz muito em breve. Eu quero saber de você, minha amiga, meu amigo, aqui do Grande Prêmio, o que você espera desse desfecho, dessa grande história? Vamos ver Lewis Hamilton por mais alguns anos defendendo a Mercedes, por mais uma temporada defendendo a Mercedes? Comentem aqui na caixinha de comentários aqui desse vídeo e aproveite, clique aqui em Seja Membro, venha com a gente e a fazer parte do nosso clube exclusivo, muitos benefícios esperam por vocês. Eu agradeço, Pedro Henrique Marum, pela presença garbosa nesse vídeo. Estamos aqui, venha com a gente sempre. Tem muito conteúdo, muita coisa boa esperando por você, por nós todos, neste 2021. Valeu demais, tamo junto, boa semana, bom dia a todos, saudações.